E aí, aquarista, hoje nesse vídeo eu vou fazer a abertura do filtro desse aquário depois de mais ou menos estar chegando aí a 3 meses de trabalho. 3 meses sem limpar. Para tu ter uma ideia, quando eu abri ele para fazer a limpeza e adicionar a mídia mecânica nova, isso foi em 22 de janeiro. Para tu ter uma ideia, eu estou gravando esse vídeo hoje no dia 13 de abril. Então, eu abri foi há 2 meses e pouco atrás, né? Para adicionar essa mídia mecânica que eu substituí pelo Perlon que eu estava usando anteriormente. Qual que é a ideia dessa manta aqui? É não precisar trocar igual o Perlon, né? Então o Perlon ele se desmancha muito fácil, né? Diferentemente da proposta dessa manta aqui, que é onde a gente poderia só lavar ela e reutilizar indefinidamente, que é muito melhor, né? Então tu compra uma vez e não precisa mais ficar comprando igual o Perlon, né? Essa manta, para quem se interessar, também vou deixar aqui embaixo no comentário fixado. No primeiro comentário fixado tu vai ter o link para dar uma olhada nessa manta aqui. Porém, hoje é o dia que a gente vai ver a verdade, como é que ela ficou depois de quase 3 meses funcionando aqui no aquário. E posso dizer que resultado teve, né? Porque a água está extremamente cristalina, como tu pode ver aí. Então, resultado, eu digo que realmente muito bom. Agora, se dá para reutilizar, é isso que a gente vai ver agora. Então eu vou desligar o filtro e vou fazer a abertura e também a limpeza dele. Então vamos lá. Chegando a 3 meses, aqui eu dei uma enrolada na planta porque ela estava querendo chegar no chão já aqui, ó. Tá descendo. Isso aqui é da... Como é que é o nome disso aqui? Echinodorus cordifolius, que é essa aqui que está saindo para fora. Então ela soltou esse estolho que se chama, né? E veio para cima do aquário, tá? Se eu colocar em algum lugar aqui num vaso, ela vai brotar. Vamos lá. Desliguei o filtro. Vamos pegar aqui. Ele é bem pesado, tá? Então, algumas pessoas até perguntaram sobre isso. Não é muito interessante tu usar esse filtro em aquários que tem o vidro muito fino, né? É meio perigoso, porque acho que ele fica aí com uns 2 kg. Vamos lá, fazer um pouquinho de bagunça. Vou fazer a abertura dele aqui, só vou posicionar a câmera e vamos ver como é que ficou essas mídias depois de quase 3 meses sem abrir o filtro. Bom, apesar de ser bastante tempo que eu deixei sem limpeza esse filtro, a ideia hoje não é fazer algo muito complexo. Tu vai ver que a limpeza que eu vou fazer hoje aqui é bem simples, tá? Então, vamos primeiramente ver como é que tá a parte interna aqui desse filtro. Eu pensei em nem limpar, por exemplo, as partes internas aqui de cano e tudo mais. No máximo passar uma água corrente e foco principal mesmo em verificar como é que tá as mídias, né? Como é que tá as mídias biológicas e também as mídias mecânicas. Então aqui a gente já consegue ver o primeiro estágio. Interessante, cara. O que dá para perceber é que, diferentemente do Perlon, ele não se desfaz, ó. Tá bem firme, então possivelmente realmente vai dar para reutilizar ele apenas lavando, né? Se tu for ver, o que eu fiz aqui? Eu cortei essa manta exatamente como é o formato aqui das bandejas. Cortei com tesoura mesmo, marquei com as bandejas e depois recortei para ficar o mais preenchido possível, né? Para que a sujeira ela não pudesse escapar para outro lugar. E o mais interessante de tudo é que
imagina, 2 meses e pouco sem limpar, não tá realmente muito saturado assim. Eu acredito que pelo fato do aquário estar bem estabilizado e eu não colocar muito alimento ali, né? Não gera muito resíduo. Essas bandejinhas aqui são meio chatas de tirar. Quem tem esse filtro aí sabe. Aqui o segundo estágio. Vamos ver quantas camadas. Ó, tá bem sujinho, né? Mas bem tranquilo tirar na torneira, na água corrente mesmo. Aqui eu coloquei 2, 3, 4 camadas. Ah, agora eu lembrei. Essa montagem que eu fiz, eu coloquei a parte de filtragem mecânica só na primeira gaveta. Então eu coloquei 1, 2, 3, 4 camadas na primeira gaveta. E aquela onde chega a água, né? Que ela não pega por inteiro, eu coloquei uma dupla. Interessante. Vamos lá. Mídias biológicas. Bom, bem tranquilo. Eu estava esperando mais ou menos isso mesmo. Então aqui qual que é o lance, né? Eu tenho 2 mídias aqui, eu não uso carvão ativado, tá? Todas essas 3 estão com mídias biológicas, essas mídias biológicas redondinhas. Também se tu quiser conferir como é que funciona, aonde adquirir, qual o preço, eu vou deixar aí no primeiro comentário em destaque, né? O primeiro comentário que está destacado aí, tu vai encontrar o link onde tu encontra esses produtos, tanto o filtro, essa manta e também essa mídia biológica. E ela é bem interessante, redondinha, porque ela se encaixa bem, né? Então tu consegue pegar o máximo de espaço possível, consegue colocar muita mídia em pouco espaço. Então a ideia é passar uma água corrente aqui nessa manta, não sei se é acrílico, nessa mídia aqui mecânica, e eu separei 10 litros de água para a gente deixar de molho isso aqui e só passar uma água mesmo para tirar a sujeira mais grossa. Bom, aqui eu já separei um recipiente, então eu coloco minhas mídias aqui e já coloco água tratada, tá? Eu estou usando água da torneira, aonde eu tratei ela com Prime. Separei 10 litros aqui para ficar bem prático para fazer o vídeo, tá? Então olha a sujeira que sai, todas essas partículas, né? Então se tu for ver, cara, a gente nem precisa se preocupar muito com esfregar muito isso aqui, nem é muito bom, né? É passar uma água para tirar a sujeira mais grossa e deu, coloca para dentro de novo. O que eu vou fazer é abrir, tirar todas as mídias, pronto. Porque eu consigo dar uma lavadinha aqui, né, nessa parte de plástico, né? Não tem nada entupido, tá tudo perfeitinho. Eu faço a mesma coisa aqui nesses 2 estágios. Aqui eu dou uma mexida, ó, só para tirar aquela película né? Isso aqui é fezes, é terra, resto de comida. E faço a troca dessa água aqui apenas uma vez. Então, agora eu vou colocar essa água fora, eu vou colocar mais um pouquinho da água limpa aqui e vou deixar essas mídias em espera aqui, para que as bactérias elas não morram, né? Então, como vai ser um trabalho bem rápido, não vai ter perigo de matar, deixar as bactérias sem oxigênio. Bom, joguei aquela água suja fora na pia. Volto com água tratada novamente aqui nas nossas mídias. Elas mudam de cor, mas é tranquilo, tá? Então tu pode ver que aqui eu já consigo mexer nelas e não solta muita sujeira. Isso aqui já tá ótimo. Não precisa mais do que isso. A única coisa que tem que se atentar é fazer isso com água tratada, ó. Então o próximo passo é pegar essas mídias mecânicas, né? Que é
essa manta acrílica, vou chamar de manta acrílica, passar uma água na torneira, com cloro mesmo, sem problema, e voltar para o filtro. Bom, eu poderia estar fazendo esse trabalho utilizando uma água tratada? Sim, cara. Poderia colocar ali dentro do recipiente, deixar de molho. Mas, cara, eu acho mais prático e confio na quantidade de bactérias que eu tenho lá naquelas mídias. O aquário está bem estabilizado, tem bastante plantas. E isso conta bastante, né? Porque as plantas, elas são superfícies onde as bactérias também vão se fixar. Então, tu aumenta consideravelmente a quantidade de bactérias, nitrificantes dentro do teu aquário se tu utiliza plantas, né? Não depende só do substrato, né, onde elas ficam fixadas também, e das tuas mídias, né? Então, dependendo, bom, se tu olhar, por exemplo, um aquário autociclante, cara, tu não usa filtro. E onde é que ficam as bactérias? Elas vão ficar em todas as superfícies, né? No vidro, no substrato, nas plantas. Então, se tu, claro, uma outra situação, se tu tem um aquário que não tem plantas, tu não tem um substrato muito interessante, por exemplo, areia, onde tu não tem uma granulometria que segure muitas bactérias, cara, tu vai ter que investir mais no filtro, com certeza. Mas agora, um aquário bem plantadinho, bastante plantas, bastante superfície, tu tem essa parte boa, né? Não se preocupar tanto com um filtro muito dimensionado, assim, uma capacidade muito grande. Então aqui, ó, tá bem tranquilo de sujeira. Vou lavar assim bem, de forma bem simples. Apertar bem para tirar água com cloro. E eu vou deixar um pouquinho essas mídias aqui de molho na água tratada com Prime. Deixo ali alguns minutinhos, dou uma mexida neles para tirar o cloro, né, para não ter problema na hora que eu colocá-la dentro do aquário. Então, para tu ver, cara, esse aqui é o trabalho basicamente que eu tenho nesse aquário. Quase 3 meses. Abertura do filtro só agora. E pelo fato de estar bem estabilizado, eu estou limpando o vidro a cada 2 semanas. Eu pego aquela esponjinha magnética ali, aquela... Depois eu vou mostrar para vocês aí, quem não viu, né? Isso eu dou uma passada de leve porque as algas elas nem chegam a se desenvolver muito. Então elas aparecem um pouquinho ali no vidro, eu dou uma passadinha e elas já vão embora. Então, sem trabalhos. Bom, aqui é o seguinte, eu já deixei a manta de molho na mesma água que as mídias biológicas estavam de molho, né? Então, aqui na parte interna, eu só retirei a água, eu não vou fazer mais nada. Ficou aquele resíduo ali, aquela sujeirinha, cara, não faz diferença, tá? Nem precisa se preocupar. Aqui não tinha nada entupido, só passei uma água e pronto. Agora é pegar essas 2 mídias e remontar o filtro. Então, é isso que eu vou fazer agora. Só posicionar aqui. Beleza. Então, vamos lá. Vou só separar aqui, né, nossas mantas. Puxar um pouco da água. E colocando as mídias para dentro. O engraçado é que quando tu monta a primeira vez o teu filtro com as mídias, tudo encaixa certinho, né? Aí tu desmonta o teu filtro, vai fazer a limpeza, vai montar de novo. Parece que as mídias elas não encaixam, né? O filtro não fecha direito. Quem tem esse filtro aqui vai saber o que eu tô falando. Certo, mídias biológicas já colocadas ali nas gavetinhas. Agora a gente vai pegar aquela manta, vamos colocar nas bandejinhas que sobraram, né? Que são duas bandejas de filtragem mecânica, 3 biológicos.
Então aqui é bem simples, ó. Já fiz o corte certinho, ó. E pretendo não precisar cortar mais, né? Vamos ver quanto tempo eu consigo reutilizar essa manta. Três estágios. Quatro estágios. Show de bola. Agora aqui é onde entra a água, né, que vem direto do filtro. Aqui eu cortei. Opa, desse lado aqui que entra a água. Aqui é um pré-filtrinho. Para tudo que é o mais grosso que está dentro do aquário, ficar preso aqui, né, antes de descer. Então a gente preserva ali nossas mídias biológicas. Então aqui é o seguinte, ó. Eu caso buraco com buraco. Perfeito. E depois só ir colocando os outros aqui. Eu já vi muita gente falando desse filtro, que o filtro fica dando barulho de ar. Eu vou te mostrar agora como que eu faço para evitar isso, tá? Depois que eu encaixei, né, todas as gavetas, então coloco aqui para dentro. Agora eu vou encher com água. Água também tratada, a mesma água que eu lavei, né? Tratada da torneira com Prime. Olha onde é o nível de água que eu coloco. Então eu coloco água praticamente para transbordar. Olha a quantidade. Tanto que vai transbordar. Por isso que eu já deixei até um paninho aqui de reserva. Porque no momento que eu coloco a parte de cima, quer ver? Vai cair, ó. Tem que acontecer isso, tá? Porque assim eu evito que fique ar dentro do meu filtro. Então eu facilito para que quando eu coloco na tomada ele comece a funcionar, não fique aquele ar ali enchendo o saco, né? Dificultando com que a água entre. Então esse é o lance, tá? Agora, se tu tá fazendo isso no teu filtro e mesmo assim ele tá dando barulho de ar, cara, eu sugiro sempre que quando tu compre algo, viu que tem uma anomalia no começo, entre em contato com o fornecedor e tenta pegar uma garantia, né? Se realmente o filtro tiver com algum problema. Esse é um baita de um filtro, tá? Apesar de ter lotes aí que tenham dado problema no passado, né? E algumas pessoas tenham tido problemas, cara. Eu não tenho que reclamar, né? Então, filtro remontado, vamos colocar dentro do nosso aquário novamente. Quando eu recoloco ele, o que eu faço? Eu ligo ele aqui. Olha, vai sair ar, né? Então eu deixo a vazão aqui no máximo e aqui no máximo também, para que saia a maior quantidade de ar que tenha ficado ali dentro. Pronto, filtro já em funcionamento. Agora vai ficar saindo um pouquinho de ar, né? Eu deixo ele na vazão máxima uma horinha mais ou menos para tirar o máximo de ar possível e depois coloco praticamente no mínimo. E a pergunta que talvez alguns façam é o seguinte: como que eu sei o momento certo de limpar o filtro? Por que, por exemplo, eu deixei quase 3 meses, 2 meses e pouco sem limpeza? Cara, eu vou observando o aquário de 3 formas, né, basicamente. Uma é pelos testes regulares, né? Eu consigo, pelos testes, verificar como é que está a saúde do aquário, como é que está a qualidade de água. Segundo ponto é visualizando os vidros e também a superfície das folhas. Eu consigo ver se está
formando algas nos vidros, né, nas pedras, nas folhas, e também pela vazão, né, o terceiro caso é a vazão do filtro. Nesses 3 aspectos eu consigo decidir o momento certo de limpar o meu filtro. Por exemplo, em nenhum momento o filtro perdeu vazão, ou seja, eu sabia, mesmo sem abrir ele, que não tinha sujeira suficiente para que a água que passasse ali fosse, né, tivesse resistência. Então, eu já descarto a possibilidade de o filtro estar saturado. Na questão das algas, se não está formando algas no vidro, que é o mais comum aqui na cada iluminação, eu sei que não está tendo nitrato, ou seja, pelo fato de eu fazer TPA, fazer troca constante, todo o ciclo do nitrogênio está acontecendo. Então, eu sei que não precisa abrir o filtro para limpar. E parâmetros tudo ok, eu sei que tudo está redondinho, né? Então, isso faz eu decidir eu ficar mais ou menos tempo com o filtro sem limpar ou não. Agora, por exemplo, eu começo a observar, eu limpo o vidro do meu aquário, né? E está tendo alga constante, mesmo que a luz não esteja, né, muito intensa, a vazão do meu filtro já não é a mesma e eu tenho, né, diferenças no parâmetro, eu já posso me preocupar em intervir, né? Então, cada aquário que tu montar, tu vai perceber que existe um tempo determinado para cada coisa. Então, por exemplo, hoje a gente abriu esse filtro, a gente sabe como fica esse filtro em quase 3 meses sem abertura. Então a gente sabe que daqui a 3 meses ele vai estar mais ou menos assim, se eu manter as mesmas condições e tiver as mesmas rotinas. Então é assim que eu determino o momento certo de abrir o filtro. E um detalhe que eu nem abriria esse filtro, eu abri realmente por curiosidade para ver como é que ia estar a integridade ali dentro, né, das nossas mídias. Então é isso, valeu pessoal e até o próximo vídeo.